Olá, querido, Deus continua abençoando a todos vocês, em o nome de Jesus. Estamos aqui para mais um momento de oração com reflexão da palavra de Deus. E eu quero trazer um texto para os nossos corações, onde eu quero me embasar, onde eu vou me subconstanciar esta mensagem. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de número 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, eu quero dar um tema para esta mensagem: vivendo em unidade. Como é importante estarmos juntos e executar as nossas tarefas unidos. Quando a gente faz coisas unidos, nós executamos os trabalhos, o nosso serviço, de uma forma harmônica. Quando há uma harmonia, há uma satisfação em nossos corações. E as pessoas percebem esse trabalho em amor, e elas são de maneira assim maravilhosa, contagiado, e surge o desejo de participar. E é por isso importante que nós amemos uns aos outros, que trabalhemos unidos para a glória do nome do Senhor. Eu quero trazer uma ilustração rapidinho, queridos. Uma certa vez, um pregador muito conhecido, famoso, foi convidado para ministrar a palavra em um evento, e aí reservaram um ginásio para que o evento fosse realizado. E aí estava cheio de gente, tinha bastante gente. Ali aglomerou uma grande multidão, ornamentaram aquele ginásio onde fica a tribuna e colocaram uma faixa com o nome Jesus. E de repente, quando o pregador começou a assumir a tribuna, as pessoas começaram a gritar, a clamar, a proferir o nome do pregador. E veio um vento suave e começava a balançar a placa. E o pregador entendeu que ele não era o importante. O importante era Jesus naquele lugar. Ele tinha nome na faixa Jesus Cristo. E ele parou a multidão e apontou para a faixa, dizendo: o importante aqui não sou eu, o importante é Jesus. E é isso que nós temos que aprender, que quando a gente vai cultuar, nós temos que adorar ao Senhor. O centro de todas as coisas é a nossa adoração a Deus. O culto não é antropocêntrico, o culto não é adoração ao homem, porque as pessoas hoje estão aprendendo a adorar mais a criatura do que o Criador. O culto é cristocêntrico, é Deus no centro de todas as coisas. Ele entendeu isso aqui, apontou para a faixa e todos começaram agora a objetivar a sua presença ali. Porque eles estavam ali, o que eles vieram fazer ali? Eles vieram adorar a Deus e aprender da palavra do Senhor junto com o pregador. E ambos estão ali para adorar ao Senhor e se fortalecerem na força do seu poder. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo, em sua primeira prisão, quando estava ali em Roma. Foi aí que o apóstolo Paulo recebeu essa visita de Epafrodito. Não era que o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, fizeram alguma coisa errada. Havia ali uma perseguição religiosa, havia ali perseguição por inveja, e isso incluíram a perseguição aos cristãos, e lançaram muitos cristãos na prisão, inclusive alguns idealizadores das perseguições, e de uma forma mais afinco, mais perversa, foi Nero. E é uma dessas razões que levaram Paulo, Pedro e os demais irem para a prisão. Mas aqui o apóstolo Paulo ganhou esse direito
de viver numa prisão domiciliar. E aí que ele escreve as suas cartas, revelada pelo Espírito Santo de Deus, e endereçada às igrejas e a determinados lugares, como assim determinara o Senhor. E aqui Epafrodito vai fazer essa visita ao apóstolo Paulo. Paulo fica muito feliz por ter sido lembrado, por receber essa visita. Paulo está se sentindo amado, Paulo está se sentindo apoiado, se sentindo querido. Então Paulo fica muito regozijado com isso. E ele traz essa oferta para Paulo. Paulo vai escrever também esta carta aos Filipenses por várias razões, queridos. A primeira razão é para agradecer a oferta ou a contribuição que foi dada a ele, reunido pelos irmãos e levada por esse jovem Epafrodito. Paulo vai escrever com esta motivação, agradecer. Paulo está feliz por essa atitude. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. A segunda razão é para mandar de volta o jovem com a carta na mão, com a carta em mãos, para que os demais pudessem ver que este rapaz, este jovem, estava bem. Porque ele chegou a Paulo enfermo, doente, não estava se sentindo bem. E Paulo começou a orar ao Senhor, a interceder a Deus, e Deus, por graça e infinita misericórdia, cura esse jovem. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25, 26 ao 27. Acompanhem, né, se assim vocês desejarem. Então, Paulo está dizendo, olha, esse jovem chegou a mim enfermo e eu estou enviando a vocês ele sã e salvo para a glória de Deus. A terceira razão é para informar que dentro de alguns dias Paulo estaria enviando a Timóteo, dizendo, olha, meu servo, meu amigo, meu companheiro, meu irmão de trabalho na obra, dentro de alguns dias eu estarei enviando, ele estará chegando aí a Filipos, para expressar o meu próprio desejo de ter de volta com você e para trabalhar em outras questões. Paulo vai expressar esses motivos. A quarta e última razão, não é, que Paulo vai falar, além dessa, né, de dizer que Timóteo chegaria até eles, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 24, ele vai também tratar de questões, de problemas entre irmãos que estavam acontecendo ali. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Estava havendo ali uma discórdia entre a Evódia e a Síndique. Essas duas irmãs cooperaram muito na obra do Senhor, mas por uma falta de vigilância começaram agora a se desentenderem, a se chocarem, a ter atritos entre si em questão da obra do Senhor. Por algum momento tiraram os olhos do Senhor e focaram em si. E isso houve muita discórdia. E Paulo diz, olha, estou enviando a Timóteo para também tratar dessas questões. E assim procedeu, amados. São esses motivos que Paulo escreveu essa carta. Essa epístola, ela é conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo fica muito feliz, regozijado pela dedicação desses irmãos na obra do Senhor e pela firmeza no Evangelho, que apesar das lutas, das dificuldades, dos empecilhos, eles se mantinham firme e forte na fé. Esse foi o motivo dele estar firme na fé. E Paulo conclama para que eles sempre estejam trabalhando de forma unidas e que estejam firmes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acompanhe comigo a leitura, veja o versículo 5 que diz assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele espera desses irmãos, ou desses cristãos, que eles manifestem este amor,
o amor de Jesus Cristo, esse amor de satisfazer a vontade do Pai. E Jesus Cristo mesmo, ele diz: a minha comida é satisfazer a vontade de meu Pai. Este era o sentimento de Jesus Cristo, de satisfazer a vontade de Deus, de realizar essas coisas, se abnegando de suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, e satisfazer a vontade de Deus. Lembra lá no Getsemane, no jardim, quando ele pediu para que Deus afastasse o cálice, esse cálice amargo, mas ele disse: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. E já que Deus satisfazesse ali aquela vontade, mas ele entende ali que ele tinha que subir naquela cruz, ele entende que ele tinha que tomar aquele cálice, mas ele diz: todavia, ó Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali ele foi superior, ele entendeu a sua missão mais uma vez. Amém? E assim seja na nossa vida. O apóstolo Paulo também, ele renunciou, ele abandonou, ele se abnegou dos seus atributos, das suas qualidades, das suas formações, para satisfazer a vontade de Jesus Cristo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas o que para mim era ganho, repudio por perda por Cristo Jesus. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, o versículo 7 e o versículo de número 8. Acompanhe comigo de novo o versículo 6, quando ele diz assim: de sorte que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Veja aqui, Jesus Cristo, sendo divino, dotado de todo o poder, não teve esse desejo de usurpar o poder de Deus, como fez Satanás lá no céu. E aí o próprio autor, ele usa Isaías 14, 12 ao 14, para expressar a ação de Satanás em uma atitude de um reinado que ensoberbeceu, que queria se gloriar. Então Deus expulsou Satanás do céu, porque o trono é do Senhor e ninguém toma. Do mesmo jeito, de maneira sutil, Satanás começou a induzir a Eva, e assim fez ela cair, e Adão, com a ideia de tentar ou de querer ser igual a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3. Mas com Jesus Cristo não foi assim. Ele renunciou-se e agiu como servo, satisfazendo os desígnios de Deus, seu Pai. Na forma de homem, ele teve que suportar. Foi difícil, foi doloroso, mas ele conseguiu, graças a Deus. E ele suportou até o fim. Veja o versículo 7. Mas como foi que isso aconteceu para Jesus conseguir? Ele renunciou, ele se esvaziou. É uma palavra no grego, queridos, que diz o versículo aqui: mas ele aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante a servo, fazendo-se semelhante a homens. Veja aqui, queridos, a palavra que aniquilou-se no original, no grego, é kenosis, K-E-N-O-S-I-S, kenosis, que significa esvaziamento ou tornar-se nulo. Cristo se esvaziou-se, ou seja, ele deixou de lado a sua divindade e agiu como servo. Assim o apóstolo Paulo pede para que a igreja tenha essa mesma atitude de humildade, de servidão, e se entregue, que a igreja de Cristo não usurpasse aquilo que não a pertence, e assim
não permitindo que a soberba, que o orgulho, que o egoísmo, que o egocentrismo e quaisquer outros tipos que venham a prejudicar a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. No versículo 8, diz o seguinte: e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Encontrando-se nessa situação, na forma humana, a morte pela crucificação, duas humilhações aqui. A primeira, ele deixar de ser divino para habitar numa forma humana, era outra humilhação, que o ser humano já é mais inferior do que os anjos. A segunda coisa é a morte pela cruz, era uma das mortes mais horrendas. Você era morto feito malfeitor, os abutres comiam sua carne. Horrível, mas ele tinha que morrer na cruz do Calvário para trazer para a gente salvação. Queridos, no Antigo Testamento, aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado como um maldito. Veja Deuteronômio 22, capítulo 21, versículo 22. Diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto e o pendurado no madeiro, o corpo dele não será pendurado a noite toda, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, e assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. E aqui nós temos uma ordem estabelecida por Deus através de Moisés. O cadáver de um judeu, era costume, não podia viver exposto a noite toda, tinha que ser enterrado no outro dia. Quem fosse morto pendurado, tinha que ser tirado o corpo, enterrado no mesmo dia. Os judeus morreu pendurado na cruz, muitos deles apedrejados. Os romanos eram diferentes, a morte deles era diferente, era a morte por decapitação. Paulo foi decapitado, como você viu na história, e não foi diferente com a maioria dos romanos, não é verdade? Mas quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos e compreendemos aqui que no Antigo Testamento nós vimos a cruz como maldito, como aquele que fosse morto na cruz do Calvário é tido como maldito, amaldiçoado, rejeitado por Deus, ou sendo rejeitado pela sociedade. Mas olhando no Novo Testamento, quando falamos da cruz de Cristo, a gente enxerga vitória sobre o pecado e libertação. Nós enxergamos salvação e libertação ali na cruz do Calvário, porque a gente vê, e pelos olhos da fé, Cristo não está naquela cruz mais, porque Ele morreu e ressuscitou e está à destra de Deus para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvamos a Deus. Então hoje a cruz é vitória sobre o pecado e não maldição. Amém, queridos? Diante disso, meus amados irmãos, quero fazer três aplicações aos nossos corações. E nós temos que entender, querido, como é que a igreja de Cristo hoje se comporta, como a igreja primitiva ou como o mundo. A igreja primitiva, compromissado com a palavra de Deus, compromissado com as verdades, e que suas condutas estão pautadas sobre a Bíblia. O mundo hoje, a maioria deles, vive sem compromisso, não respeitam a Deus, não temem ao Senhor, não velam pelas coisas de Deus, tanto faz como tanto fez. Mas independente, crente, católico, evangélico ou não, querido, você que é espírita, você que não tem religião, você é ateu, você que não é ateu, mas que na prática professa, você que não professa, mas que nas suas atitudes demonstra, nós temos que entender e compreender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. E nós temos uma responsabilidade para com o Senhor e para com a sociedade, de sermos honestos, de sermos verdadeiros, de sermos leais, entendeu? Tomemos cuidado e voltemos para Deus. Deus nos espera de braços abertos.
a graça do Senhor Jesus, que está estendida aos nossos corações. Deus está de braços abertos nos esperando, seja você quem for, seja a sua religião quem for, seu poder aquisitivo que for. Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito, e independente de qualquer coisa, o propósito de Deus vai ser cumprido na minha e na tua vida. Creia tão somente nisso, queridos. A primeira aplicação que eu quero fazer é que os cristãos precisam ser mais unidos e trabalhar de forma harmônica. Precisamos trabalhar em harmonia. Temos amor, mas esse amor precisa ser mais exercido, precisa ser evidencializado mais. E que nós trabalhemos em harmonia para a glória do Senhor, para contagiarmos os outros. Segundo, a igreja de Cristo, ou a igreja de hoje, precisa voltar ao seu primeiro amor. O amor é o cerne de tudo. O amor é o eixo. Paulo diz ainda que eu pegasse meus bens e distribuísse aos pobres. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Eu tenho que ter o amor. Que nós voltemos cada dia e cada vez mais ao nosso primeiro amor. Porque quando a gente faz com amor, a gente faz sem egoísmo, sem egocentrismo, sem soberba, sem orgulho, querendo o bem de todos. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor e trabalhar com mais e mais e mais amor. É isso que nós precisamos. Terceira e última, o povo de Deus necessita trabalhar com humildade. Você precisa ouvir mais os outros. Eu preciso ouvir mais o conselho do outro. Nós precisamos para que o trabalho tenha um bom desempenho para a glória do nome do Senhor. Dessa forma, amados, a igreja de Cristo, você agradará mais a Deus e glorificará o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo que a igreja de Cristo entre na batalha, espiritualmente falando, que os irmãos vençam a batalha em unidade, para que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste cada dia e cada vez mais. A partir desse conhecimento, a igreja deve ajudar uns aos outros a enxergarem o melhor para o corpo de Cristo, a fim de se prepararem e suportar as dificuldades e as adversidades e lutas da vida que estão para vir, queridos. E é isso que eu deixo para os nossos corações, que trabalhemos mais unidos. Juntem-se, juntem as ideias, os objetivos, trabalhem juntos no coração, no pensamento, nas mãos. Junte-se as mãos e trabalhe, porque dessa forma o nome de Deus vai ser glorificado. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é santo, Tu és soberano, ó Pai, domina todas as coisas e todas elas se rendem em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nos auxilie, nos ajude, Senhor, a estarmos cada dia e cada vez mais unidos para a glória do Teu nome. Tira de nossos corações pensamentos de divisão, de partidarismo, de lutar por nossos desejos de maneira individual, né? Não deixa a gente ser individualista, mas faz a gente estar cada dia mais junto, trabalhando unidos. Estamos sendo engranjados no mesmo pensamento, na mesma atitude, Senhor. Se nós estamos, Senhor, lutando por uma cura, todos têm que se unirem por uma causa de trabalho, por uma salvação, por uma libertação, por uma vida de um lar abençoado, orando pelos casamentos, que assim nós nos unamos. E assim, Pai, nós iremos Te agradar e agradar aqueles que estão à nossa volta. Nós Te pedimos um dia maravilhoso, Senhor, um dia repleto de bênção, de proteção e provisão. E é isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amados, que Deus abençoe vocês poderosamente. Até a próxima.
e fique com Deus. Tchau, tchau.